Bom dia, boa terça-feira, boa semana. Então, no vídeo anterior eu falei sobre o outro, né? Sobre como eu procuro ser cuidadosa, né? Com o bem-estar do outro, né? Seja lá quem for o outro. E como eu gosto de imaginar que as pessoas fazem isso em relação a mim, embora eu saiba que nem sempre isso é verdadeiro. Agora sim, não existe muito julgamento. O vídeo acabou dizendo isso, mas não tem um julgamento, sabe? Eu entendo que as pessoas são diferentes. Eu entendo que as experiências são diferentes. Mas realmente eu gostaria que as pessoas fossem mais zelosas, né? Com a fala delas. Ontem, assim, tudo que você fala, tudo que eu falo, tá barulhento. Tudo que nós falamos, né? A gente sabe o que é que a gente está querendo falar, o que a gente está querendo dizer, mas a gente não tem como saber o que é que a outra pessoa tá ouvindo. Eu tô pensando aqui por onde é que eu vou, gente, porque tá cheio de gente hoje aqui. E assim, quando você escuta o outro falando, você que parou aqui, que tá me ouvindo, você tem uma interpretação do que eu estou falando carregada das suas experiências pessoais. Ai, Rita, mas tu tá falando... Não interessa o que eu tô falando. A forma como o que eu falo atinge você é sempre uma forma muito particular, entendeu? Eu acho que essa é a parte mais bonita, complicada e bonita do ser humano, né? Se eu disser pra alguém, olha como você tá bonita hoje... Se eu disser, olha como você tá bonita hoje, para 10 pessoas vão tomar isso para si de uma forma diferente. É isso que eu tô querendo dizer. A frase foi a mesma, olha como você está bonita hoje. Mas a forma como isso alcança cada ser humano é totalmente diferente. Uma vai responder que são os meus olhos, a outra vai dizer que eu tô de brincadeira, outra vai ficar feliz, vai dizer obrigado. Eu sou bonita mesmo. E cada uma vai receber esse, olha como você está bonita hoje. Alguma vai dizer, e ontem eu não estava bonita, eu não sou bonita, entendeu? Sim, cada pessoa vai pegar essa frase para si e vai pensar e vai sentir ela de uma forma que é particular. Então a gente sabe o que a gente fala, mas a gente não sabe o que o outro escuta. Por que eu estou falando isso? Né? Porque o vídeo anterior, mais curtinho, de 1 minuto, eu falei que eu procuro ser cuidadosa com o que eu falo, porque eu não sei quem é o outro que está ouvindo, né? E eu sou uma pessoa muito sensível, embora algumas vezes as pessoas digam ou pensem, eu acho, eu sei lá, que não, mas eu sou uma pessoa muito sensível. Eu sei que eu sou sensível. Eu sei que eu sou muito sensível à fala das pessoas, sou muito suscetível, né? Sou muito influenciável. Sou uma pessoa muito racional também, eu racionalizo muito esses acontecimentos. Mas eles me afetam. E me afetam por um longo período, entendeu? Teve uma conhecida que uma vez falou que quando me conheceu, a primeira vez que conversou comigo, achou que eu era muito arrogante, porque eu ficava falando das minhas proezas, né? Que eu tinha feito escola técnica, que eu tinha feito Universidade Federal, que eu isso, que eu aquilo. E eu, da minha inocência juvenil, estava apenas relatando a minha vida, né? Não tinha, na verdade, nenhuma abordagem arrogante. Primeiro que eu nem sabia de onde é que ela vinha, quem é que ela era, como é que eu ia ser arrogante em relação a uma pessoa que eu nem conheço, né? Então, mas cada pessoa tem um conteúdo que a gente não sabe, entendeu? Então, depois que isso aconteceu, eu reconheço que eu fiquei muito mais cuidadosa quando eu vou falar de mim. O que acontece é que nos primeiros encontros com as pessoas, eu procuro mais ouvir do que falar, né? Mas, às vezes, eu observo pessoas que você conhece há muito tempo, pessoas queridas, né? Quando você tem um relacionamento de longa data com alguém, as pessoas meio que vão perdendo os filtros, né?
e acabam dizendo coisas que magoam você, né? Assim, sem querer ou por querer, né? Também não sei precisar qual é o motivo que algumas pessoas falam algumas coisas. Tem uns passarinhos ali no pé de... Não é o nome daquele ali, meu Deus, que eu sempre esqueço. Amora. Naquele ali, que não vai dar pra ver, tem uns passarinhos. Não sei se naquele ali mesmo. Estão comendo as amoras, eles. E aí ontem eu tava falando sobre as minhas postagens no Instagram, que eu tenho postado muito pouco no Instagram profissional. E a pessoa disse, mas também só posta besteira. E eu fiquei pensando, como assim? A pessoa nem me segue no Instagram, né? Porque eu tava falando do Instagram, não, eu tava falando do TikTok. E aí eu fiquei pensando se isso que eu compartilho aqui, se esses pensamentos, se essas meditações a respeito do cotidiano são coisas idiotas, né? Se é besteira, né? Assim, alguns seres humanos não acham interessante você pensar a respeito da vida, dos acontecimentos ou fazer reflexões a respeito de emoções e sentimentos. Certamente porque a vida deles, né, está totalmente resolvida e porque eles nunca precisaram, né, se debruçar sobre esses assuntos, porque eles estão muito bem, graças a Deus, obrigado, e não estão precisando fazer esse movimento. Mas eu sinto, na minha experiência, que algumas pessoas têm necessidade de conversar sobre como elas se sentem, sobre como o outro se sente em relação a elas, né? Que são pessoas que estão vivendo uma vida, tentando agradar, né? Também tem isso. E às vezes se perdem delas mesmas. Eu tive vários momentos na minha vida que eu senti que eu estava perdido de mim mesmo e que eu tive que ir lá e me salvar do mundo, me salvar de mim mesma, né? Porque como eu sou uma pessoa muito sensível, volto a dizer isso, eu sempre procuro me proteger, né? Da ação do outro. Da ação do outro, né? Porque as pessoas, elas não têm filtro, elas vão falando as coisas sem se preocupar com o que é que elas estão dizendo, como elas estão dizendo, né? Qual é o tom de voz que elas dizem, às vezes é um pouco jocoso, né? Às vezes em tom de brincadeira, mas tem um fundo de verdade. E elas vão falando as coisas, né? Quem quiser que receba. Aí tem aquela coisa, né? Se a carapuça lhe cabe, o problema é seu. Você não tem gerência sobre o que você fala, porque o que você fala, você sabe o que você quer dizer, mas você não sabe como é que o outro vai receber. E você não toma nenhum cuidado a respeito do que você diz, você só fala. Aí eu penso que isso é um pouco... Eu não estou dizendo que você não deve falar, né? Não estou dizendo em nenhum momento isso. É claro que você deve falar, que as pessoas têm que ter naturalidade, que se alguém gosta de você do jeito que você é. Mas ao mesmo tempo que eu digo todas essas coisas, muitas vezes na minha vida eu não me permiti ser quem eu sou. Eu não gosto de falar sem pensar, às vezes eu falo, às vezes eu sou grossa, às vezes eu sou estúpida, às vezes eu digo verdades que talvez não precisassem ser ditas. Mas, apesar de tudo isso, né, é porque na verdade, no final das contas, nós somos seres contraditórios, né? Talvez por isso que a gente não devesse fazer tantos julgamentos. Porque aquilo que a gente avalia no outro, a gente está sempre avaliando na gente, né? Então, no final das contas, né, tudo é muito... A gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz esse julgamento do outro, porque talvez a gente esteja fazendo justamente aquilo que a gente está condenando no outro, né? Então, apesar de tudo isso que eu falei, um áudio longuíssimo, né, vários minutos, que, segundo alguma pessoa específica, que aliás é uma pessoa que eu gosto muito, é um monte de besteira, né? Mas eu espero que se você tenha ficado ouvindo até aqui, para você o que eu falei não seja bobagem, né? E se não foi, e se você chegou aqui no final, comenta, não é bobagem. Tchau, bom dia, boa semana e fique com Deus. Que Deus nos abençoe nessa semana. Amém.